Bem, então, primeiramente, bom dia a todos, né, e bem-vindos à nossa terceira aula. Na primeira e segunda aula, na primeira principalmente, a gente viu muita teoria do 5G e como a gente pode relacionar isso com o OEI. E na segunda aula a gente já viu mais questão do código da organização, né, do OEI e como é que a gente pode se localizar sabendo a teoria do 5G, como é que a gente pode se localizar para uma determinada função que está implementada no OEI. Bem, agora nessa aula a gente vai falar sobre o MCS, que seria uma aplicação mesmo assim, tipo, ver aonde é que o MCS é implementado no código do OEI para a gente poder entender qual é a lógica que a gente pode ter para querendo alterar um determinado parâmetro. Como é que a gente pode procurar isso e achar no código, porque o código às vezes ele é mal é, não tem muita documentação sobre ele. Então, uma ajuda que a gente pode ter é recorrer às fontes do 5G e também as poucas documentações que o Open Interface tem ajudam bastante para a gente poder entender essa estrutura do código e saber onde é que a gente pode procurar as coisas. Então, essa aula aqui vai ser dividida em duas partes. Primeiro, eu vou apresentar essa teoria do MCS, e depois eu vou mostrar um cenário que eu executei para que vocês possam debugar o AI, para poder fazer alguns testes, alguns experimentos. Aí depois eu vou disponibilizar para vocês, vou dar o passo a passo para vocês poderem fazer a instalação lá no Nextcloud. Bem, Lucas, rapidinho, bom dia primeiro a todos, né? Bom dia. Eu tenho aula agora às 11, Lucas, eu não vou conseguir acompanhar. Vocês estão gravando, como é que está isso? Sim, nós estamos, o Pedrinho está gravando, eu vou colocar lá naquela pasta do Nextcloud que eu compartilhei, mas eu vou compartilhar hoje de novo, também, porque entrar algumas pessoas novas, né? Beleza, bem-vindo aí também, estou olhando para o Gabriel aqui, não sei se tem outros colegas de fora, mas siga aí, fiquem à vontade, Lucas é gente boa, se precisarem perguntar, fiquem à vontade para perguntar para ele, tá bom? E aí, Pedro, me ajuda aí a fazer a articulação aí de comandar aqui a reunião, tá certo? Se tu vires alguma necessidade. Obrigado, Lucas. Segue então aí. Tá ok, muito obrigado, hein? Tchau. Tá, aí primeiramente eu vou falar aqui sobre Link Adaptation, porque é um fator importante, né, que ele define, né, a partir dessa dinâmica, a gente vai definir o valor do MCS de acordo com a qualidade do nosso canal. Então, só falando aqui uma breve descrição do nosso problema. Nas redes móveis, de forma geral, como a transmissão é feita pelo ar, então a ideia é que a gente sempre tente maximizar a taxa de dados e também a confiabilidade desses dados. O problema é que o canal ele varia bastante, porque como é o ar, o canal, às vezes a pessoa na mesma posição, o canal ele varia bastante, então a gente precisa ter uma atualização de alguns parâmetros para tentar sempre maximizar essas duas situações. A gente não pode transmitir muitos dados, porque senão a confiabilidade pode ficar baixa. E a gente também não pode deixar a confiabilidade altíssima, porque isso pode prejudicar a transmissão de informação. Então a gente sempre precisa ter essa situação em mente. E Link Adaptation é isso. Aí eu trouxe aqui um exemplo aqui nessa imagem, vocês podem ver, que tem 3 celulares aqui. E um dos parâmetros importantes para a gente saber se a qualidade do canal tá bom ou tá ruim é a blare. Então, quanto maior a blare, quer dizer que a confiabilidade dos dados não está muito alta. Então, significa que é bom a gente diminuir a nossa transmissão de dados para buscar aumentar a confiabilidade desses dados. Então, nesse caso aqui, nessa imagem, como a blare está maior que 10, então seria mais interessante, assumindo que ele está no valor de MCS, diminuir o valor do MCS para tentar trazer essa blare mais para 10% no valor que seria aceitável. E nessa outra situação aqui seria como a gente colocou que a blare seria mais interessante o valor de 10%, então estaria numa situação ok. Então ela estaria naquela situação de tentar maximizar a transmissão e tentar também maximizar a confiabilidade. E nessa imagem aqui também, a gente teria a blare... Desculpa, alguém falou. Não, pode falar.
Ah, tá. A gente teria a Blair aqui menor que 10%, então quer dizer que a confiabilidade dos dados está muito alta, então a gente poderia aumentar mais a transmissão para tentar manter aquela Blair em torno de 10%. Aí eu só queria que vocês entendessem essa situação, que um dos principais parâmetros para saber se a qualidade do canal tá boa é a Blair, e a gente pode definir o MCS para poder maximizar essas duas situações que eu coloquei aqui. E, Lucas, só estava esperando terminar essa parte para talvez o pessoal não tenha bem claro o que que é essa Blair, né? Então a gente tem a BER, que talvez alguns conheçam melhor, que é a taxa de erro de bit, que é a quantos bits tu erra na transmissão, né? Tu tem a SER, que é um pouco mais abrangente, a taxa de erro de símbolo. Então, um símbolo pode transmitir vários bits, né? Que foi o que a gente viu no outro dia dos símbolos QAM. E aí, dependendo da modulação, tu vai transmitir mais símbolos. E a Blair é uma coisa maior ainda, né? Taxa de erro de bloco. E por isso que é um valor relativamente alto, né? 10% é o valor alvo, porque se tu errares um único bit naquele bloco, já é um bloco errado, né? Então a chance de tu teres um erro de bloco é muito maior que a chance de ter um erro de bit. E, e a questão do MCS é justamente para tu conseguir fazer um trade-off, né? Como tu falou, entre a confiabilidade e a taxa de dados que tu queres. E a gente não quer ter uma Blair zero, por exemplo, né, que poderia ser algo intuitivo. Se eu quero ter a melhor comunicação, eu vou colocar a Blair alvo para zero. Mas é o que o Lucas estava falando, de que nessa situação, provavelmente a gente estaria tentando forçar uma configuração muito conservadora e que sempre ela vai conseguir ter uma comunicação com sucesso, mas que vai estar tendo uma taxa pequena. Então eu poderia colocar em alguns momentos uma transmissão com uma modulação de ordem mais elevada, né, que eu consiga transmitir mais bits de uma única vez, para que no final de tudo a minha performance no geral seja melhor. Isso mesmo, valeu. Continuando aqui. Tá, agora a gente vai falar sobre o que de fato é o MCS, né? Que a gente já tinha falado do problema que ele está relacionado. Agora a gente vai falar sobre o que significa o MCS, que é esse Modulation and Control Scheme. O MCS ele define o número de bits que podem ser transportados por um símbolo. E ele depende principalmente da qualidade do sinal do canal. Aí, como a gente já tinha explicado, né, uma melhor qualidade do canal significa que tem um MCS mais alto. Ou seja, tem a transmissão de mais bits por símbolo. Enquanto que quando a gente tem uma qualidade do canal ruim, aí isso implica que a gente tem um MCS mais baixo para compensar essa situação. E a gente vai tentar aumentar a confiabilidade desses dados e transmitir uma quantidade de bits menores. Então, o MCS ele define dois aspectos principalmente, modulation e o code rate. Eu botei esse expected efficiency porque isso também está na tabela do MCS, mas aí a gente também vai explicar, né, nessa aula aqui, mas é uma outra situação. Mas a gente vai explicar isso para vocês no correr das aulas. Tá. Eu já falei sobre a modulação, mas explicando para vocês novamente aqui, a gente apresentou isso aqui na primeira aula, então só para ficar um pouco melhor para tentar entender, é que a modulação ela vai permitir com que a gente possa transmitir mais dados de acordo com a condição do canal que nós temos. Então, se a condição do canal for ruim, a gente vai a modulação vai permitir que a gente transmita menos dados, por exemplo, um QPSK. Mas se a modulação do canal for boa, então a gente pode transmitir até 64 QAM ou 256 QAM. Então, a escolha da modulação possibilita que a rede se ajuste com as várias condições do canal que nós temos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui essas 4, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, porque são as modulações que o 5G, o código Open Interface também já tem implementado. E é importante saber que quanto maior a ordem de modulação, mais dados são enviados e, consequentemente, aumenta a taxa de transmissão. Aí, como vocês podem ver, se a gente usar um QPSK, a gente está transmitindo 2 bits.
E se a gente usar 256 km, a gente está transmitindo 8 bits. E agora falando também do outro fator aqui, que vocês podem ver, isso aqui é eu cortei um pedaço aqui de uma tabela para mostrar para vocês. A tabela do MCS, ela é composta por esses valores aqui, o valor, né, do MCS, o index, a modulação, que a gente falou antes. Aí é interessante olhar para cá, porque ela fala 2, 4, 8. Então, essa imagem aqui é para explicar isso. Então, se o valor for 2, significa que é QPSK. Se o valor for 4, é 16 km. Se o valor for 6, é 64 km. E se o valor for 8, é 256. E agora a gente vai falar sobre o code rate. Essa taxa de código, ela significa a proporção dos bits de informações úteis em relação aos bits que foram transmitidos no geral. Então, esses outros bits, tem os bits úteis e tem esse mais caro aqui, que a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, que é como ele faz o cálculo do code rate. Esse K ele significa os bits redundantes. E esses bits redundantes, eles são adicionados para a correção de erros, principalmente. Então vocês podem ver aqui, que nessa imagem aqui, por exemplo, se tem 120, quer dizer que ele está enviando muitos bits redundantes na transmissão. E apesar de ter a mesma ordem aqui de modulação todos eles, aqui a gente pode ver que quanto maior o MCS, menos bits redundantes ele está transmitindo. E isso permite que, apesar de ter a mesma modulação, a gente pode alterar o número de bits redundantes para poder ter aquela questão de maximizar a transmissão de dados. E agora falando sobre eficiência espectral, ela refere-se à capacidade de um sistema de comunicação transmitir informações dentro de uma faixa de frequência que foi colocada para ela. Então, de forma simplificada, é uma medida de quão eficaz o sistema usa o espectro disponível para transmitir dados. Então, quanto maior um MCS com eficiência espectral, mais dados podem ser transmitidos naquela quantidade fixa de banda que nós temos. Mas isso geralmente requer um sinal mais forte e com menos ruído. Então, a eficiência espectral ela é normalmente medida em bits por hertz. E o objetivo é sempre buscar alcançar a máxima eficiência espectral. O objetivo é sempre maximizar, porque isso significa que a gente está transmitindo mais dados naquela frequência, naquela banda escolhida. E, Lucas, tu falaste que normalmente é medida em bits por hertz, mas na verdade acho que, como está escrito aí, né, normalmente é bits por segundo por hertz, só para deixar claro. Isso, obrigado. Aí, e outra coisa, tu pode voltar 2 slides aí, aproveitando? Aí tá escrito assim, né? 2 elevado a n é igual ao modulation order. Mas se a gente for olhar para aquela tabela que tu botaste lá depois, na verdade ele considera o n como sendo o modulation order, né? Justamente esse 2, ou então se fosse outra modulação seria 4, e não o 2 elevado a n, mas o n em si, assim, usando a mesma notação, né? Ah, sim. É porque eu peguei duas questões diferentes, é porque eu só queria mostrar mesmo essa questão do... Sim. Mas bem colocado, bem colocado. Não, deu pra entender, assim, só pra ver, assim, que se fosse usar a mesma notação, né, desse lado de 5 por 6, a ordem de modulação seria o n, e não o 2 elevado a n. Sim, perfeito. Beleza. E qualquer dúvida aí que alguém tenha,
Pode perguntar. Pode interromper, isso não tem B.O. não. Agora a gente vai falar sobre as características do MCS. Eu basicamente resumi aqui tudo, que pegando, né, todos esses pontos, o MCS define quantos bits de dados podem ser transmitidos em cada símbolo. Então a escolha do MCS vai afetar diretamente a taxa de transferência desses dados. Um outro parâmetro também é que a seleção do MCS ele é utilizado a tanto a qualidade do canal quanto esse parâmetro Blair que a gente falou. Por isso que a gente focou bastante nele. E sempre tem um algoritmo de link adaptation. Então o Open Interface ele implementa o algoritmo que faz a mudança do MCS de acordo com as condições do canal que nós temos. Além disso, o MCS ele é fornecido pela UI, utilizando esse DCI, que significa Downlink Control Information, e ele contém informações, principalmente ele contém instruções específicas para as UIs sobre os acessos dos recursos da rede. Então isso inclui tanto informações de alocação de recursos de rádio, tal como frequência e tempo, além de alguns parâmetros de modulação e codificação necessários para a decodificação correta dos dados. E também aqui, sob suporte da modulação para o PDSCH, que ele suporta essas, que é o QPSK, 16km, 64km, 256km. E também um ponto importante é que normalmente nas tabelas o valor 28, 30 e 31 são reservados para a retransmissão. E além disso, como eu falei tabelas, né? Existem 3 tipos de tabelas que nós vamos falar, que são implementadas, que são especificadas pelo 3GPP. Então, o Open Interface ele também utiliza dessas tabelas quando ele vai fazer o cálculo do MCS. Aqui, falando aqui das tabelas que nós temos, nós temos essas 3, aí eles têm esses nomes aqui, lá no 3GPP, mas o que me ajuda bastante a entendê-las são esses outros identificadores dela. Que a primeira tabela, ela só vai até 64 km. A segunda tabela, ela vai até 256 km. Então, dependendo da condição do canal, a gente sabe que se a condição do canal for ruim, a gente sabe que a gente não poderia usar a segunda tabela, né? Porque senão a gente teria um número de MCS reservados para 256 km que nós nunca utilizaríamos. Então, nesse caso, não faria muito sentido. E a terceira tabela, que também vai até 64 km, só que ela tem uma baixa eficiência espectral. E ela é escolhida somente para aplicações de transferência de dados que são confiáveis. Aí, só para mostrar para vocês aqui, tem no ShareTech Notes, tem aqui as 3 tabelas. Vocês podem olhar lá. Como vocês podem ver aqui, elas são reservadas. A segunda tabela, o 28 também é reservado, por conta de ter mais uma ordem de modulação, né? Mas é que, como vocês podem ver, de acordo com o valor de MCS, ele vai selecionar uma das 3 tabelas e a partir disso ele vai determinar o valor de MCS. E o valor de MCS vai definir a modulação que ele vai utilizar. No caso aqui 2 é o QPSK, no caso de 4 é 16km, e também ele vai definir o nosso code rate. Tá, aí é uma questão importante que é como é que ele seleciona qual tabela ele vai usar, né, para essa situação. Então, essa escolha ela é feita usando uma combinação da sinalização do RRC e da sinalização da camada física, que é o RNTI.
É, e bem composto. E a seleção da tabela do MCS, ela é muito dinâmica. Então, apesar de na mesma transmissão ele possa estar usando uma determinada tabela, ele pode trocar essa tabela porque viu que aquelas situações que eu falei antes fazem sentido. Então, por exemplo, se a qualidade do canal melhorou bastante e ela está usando a primeira tabela, que só vai até 64 QAM, então convém ele usar a segunda tabela, que vai até 256 QAM. Tá. E Lucas, só para me lembrar, né, esse é o tipo de coisa que chama vendor specific, né? Que o padrão não define exatamente em que momento você tem que usar uma tabela ou outra. Nessa condição aqui tu tem que mudar para usar a segunda tabela em detrimento da primeira. Mas o operador, quando ele vai implementar isso na rede, né, ele tem a possibilidade de usar um algoritmo mais inteligente do que o concorrente para tentar se fazer mais competitivo, prestar um serviço melhor, né? E então a gente pode usar diferentes critérios para selecionar entre uma tabela e outra. Isso. Tá. Agora, como encontrar o MCS e alterar ele no código do OEI, né? Como é que o código do Open Interface, onde é que ele implementa isso e se a gente pode mexer e tal. Então, como eu falei, né, apesar da documentação não ser muito boa, a teoria do 5G vai ajudar bastante para poder entender onde é que esse código está sendo implementado. E também tem no GitLab deles tem alguns locais onde é que apresenta as features que são implementados no Open Interface, muitas vezes estão desatualizadas, mas ajudam bastante a entender onde é que isso possa estar. Então, tá. Primeiramente falando da teoria, o cálculo do MCS ele é implementado principalmente na camada 2, que seria a Layer 2, né? E especificamente dentro da camada MAC. Aí a MAC ela utiliza informações de controle da qualidade do canal que são fornecidas pela camada física para selecionar qual MCS ela vai usar. Então, da teoria é basicamente isso. Aí essa imagem ajuda bastante a entender a parte aqui de link adaptation e diz que na camada MAC aqui ocorre a seleção do MCS. E no GitLab do Open Interface eu também achei que a camada MAC ela realiza isso aqui eu tirei lá do GitLab deles, depois eu posso mostrar se alguém não encontrou na última aula. Mas isso também está nos slides da aula passada. Que no scheduler da Mac, ele realiza a seleção do MCS de acordo com a Blair. Então aqui, como a gente pode localizar, né? Como lembrando da organização do Open Interface, os códigos estão sendo principalmente implementados na OpenAir 1, OpenAir 2 e OpenAir 3. Na OpenAir 2 tem a implementação da Layer 2, que é a layer onde tá sendo, que é a pasta onde está sendo implementada a subcamada MAC. E a imagem, apesar também de ter a teoria, às vezes a imagem pode ajudar bastante. Então, quando a gente entra na pasta que está sendo implementada as funções da camada MAC, a gente tem um conjunto de arquivos gigantescos. Então a gente pode ver aqui que isso está sendo implementado no scheduler, então a gente já consegue definir alguns arquivos aqui que poderiam estar implementados tudo isso. A pessoa pode simplesmente pesquisar por MCS nos arquivos, né? Provavelmente vai aparecer alguma coisa. Mas pelos outros nomes aqui, a gente poderia definir onde é que poderia estar sendo implementado. A gente sabe que no DLSH provavelmente não estaria implementado. Então a gente poderia buscar nas outras. E como eu já fiz isso, eu já sei que ela está sendo implementada nessa pasta bem aqui.
Aí, quando a gente entra nessa pasta, ele tem várias funções que muitas vezes não são usadas. Então, ele tem essas duas funções, get MCS from where e get MCS from CQI. Mas quando a gente, para uma pessoa que não consegue debugar o código, ela não saberia especificamente, né, qual das duas funções está sendo usada. Mas um negócio importante é que na documentação eles falam qual que eles estão usando para calcular o MCS, a Blair. Então a gente poderia descobrir, né, que o MCS ele está sendo calculado pela Blair no código do Open Interface. Mas aí, por conta dessa situação de ter essas duas funções, então acho importante que a gente possa debugar o código, né? E para isso eu construí um cenário no Docker. Acho que vou ter que parar de compartilhar minha tela aqui rapidinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Eu vou só compartilhar aqui o VS Code com vocês. Só me confirme se vocês estão vendo a minha tela. Sim, estamos vendo. Tá. Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar nessa segunda parte? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá, então primeiramente eu vou mostrar aqui o cenário que a gente executou. Vocês podem ver. Tá, vocês estão vendo. A gente cria essa pasta aqui que ele vai falar qual programa a gente vai utilizar para poder debugar, né? E ele diz as especificações do Open Interface que a gente está executando para poder executar esse cenário. Aí, no caso aqui, eu estou executando a NR Soft Modem, que é a Base Station, e eu estou utilizando como parâmetro todos esses argumentos bem aqui. Esse "-o" a gente utiliza para poder ler esse arquivo de configuração. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, todas as questões, mas eu espero que alguns nomes aqui já sejam similares para vocês, porque isso vai ajudar demais a entender como é que executa um cenário, né? E eu estou principalmente executando com a RFSim, que eu estou simulando a Base Station, eu não estou utilizando o SRPs. Então a gente tem Dockerfile que a gente gera as imagens, a gente faz a instalação toda do OEI nele, e a gente tem o Docker Compose que ele vai subir esse container, e a gente vai precisar colocar um volume, né, para essa pasta do launch.json, que é ele que vai usar a gente para poder depurar o código. E uma questão também importante é que no caso eu estou acessando aqui o container pelo VS Code, então a pessoa teria que instalar uma extensão no VS Code para poder acessar o container, e assim vai ficar muito mais fácil para poder visualizar e também rodar as coisas. Tá. Aí agora voltando pro... Tá, então esse aqui é o container, eu já subi, já acessei ele. Esse aqui é o arquivo, depois eu vou disponibilizar um passo a passo para vocês poderem também executar esse cenário. E é muito simples, tendo todo esse cenário aqui instalado e baixando algumas extensões que eu vou colocar lá, a pessoa apertando F5 ela vai executar a Base Station com as informações que estão contidas nesse documento.
Isso aqui eu vou explicar melhor na próxima aula. Porque é muita informação de log que ele gera, né? Mas quando a gente executa, a primeira coisa que ele tenta ver são esses arquivos aqui e os parâmetros que nós colocamos aqui. Aí apertando F5, a Base Station está executando, então a gente poderia executar uma UI e ver a conexão deles. Eu vou explicar também muitas dessas questões aqui. Mas, por enquanto, uma questão importante para a gente é que tem que colocar esse RF Simulator para ele poder achar a nossa GenoDB, porque como o canal está sendo simulado, não está no ar, né? A gente está usando tudo na nossa máquina, no caso aqui dentro de um container, e a gente precisa saber a localização. Aí eu coloquei os containers no network host, ou seja, eles estão utilizando as mesmas portas da minha máquina. Então é como se eu estivesse executando na minha máquina, então por isso tem que colocar esse IP. Mas é importante, caso vocês queiram fazer uma situação em que vocês estão debugando a run em um container e subam outro container para poder subir uma UI e fazer a conexão, então precisa desse parâmetro aqui para vocês poderem fazer a conexão. Bem, então vocês podem ver aqui que vai fazer a conexão corretinho. E, opa, é que eu tinha botado o breakpoint. Eita. Agora tu interrompeu, né? Foi. Ignora esse breakpoint, eu queria mostrar uma coisa. Deixa eu executar aqui de novo. Tá, beleza. Tá bom. Então a gente pode ver aqui que aconteceu a conexão. Quando mostra esse log aqui é porque ele se conectou, e no log da GenoDB ele mostra alguns parâmetros interessantes. Por exemplo, ele mostra o valor de Blair. Como não está tendo nenhum tráfego, né, de dados entre a UI e a Base Station, então a Blair está dando como 0. Ele define um valor padrão de MCS como 9. Depois a gente vai ver isso. E tem um valor que, por exemplo, quando eu subir várias UIs, vocês vão aparecer vários logs repetidos desses. Então a gente vai conseguir identificar qual UI a gente está falando, porque ele mostra aqui um identificador. Esse identificador aqui significa que é dessa UI aqui especificamente. Vocês estão conseguindo ver a tela ou quer que eu aumente mais? Eu perguntei. Não, acho que tá ok. Tá ok? Tá, então beleza. Então é isso. Só mostrando aqui que a gente consegue executar. Uhum. E agora a gente vai... Ih, caramba. E agora a gente vai verificar aonde é que está a parte do código que é interessante para a gente. Como eu falei, como é a Mac que realiza isso, então a gente tem essas três pastas aqui principais. A gente tem essas três pastas aqui principais. Normalmente aqui está implementada a Layer 1, né? Aqui é a Layer 2 e aqui é a Layer 3. Então, aqui na OpenAir 2 está implementada a Layer 2, que é onde está implementada a subcamada Mac. Então, vamos lá. Vocês podem ver aqui ó, que tem a Layer 2. Então, só para mostrar a organização do código e como a teoria do 5G e também aquela questão das features podem ajudar vocês a entender onde é que pode estar. Então, tem que lembrar também que o código da OpenAir Interface ele tem aquela distinção, né? No início ele foi implementado utilizando 4G, mas atualmente ele tem o 5G. Aí eu estou usando a Branch Develop, e na Branch Develop já está implementado 4G e 5G. Aí se vocês quiserem fazer alguma aplicação apenas com a 4G, vocês podem usar main, que eles têm implementado apenas o 4G nela. Então, apesar de ter aqui MAC e RLC, PDCP, eles devem utilizar funções dessa, mas esses arquivos provavelmente são do 4G. Então, no caso da gente que quer trabalhar com 5G, então os arquivos interessantes são esses que aparecem esse NR na frente.
Aí no caso, como a gente quer da GNodeB, da Base Station, então a gente vai acessar esse arquivo bem aqui. E, Lucas, é interessante, né? Como tu falou, a teoria é importante para a gente se localizar aí, né? Então, OpenAir 1 é camada 1, que é a camada física, né? E OpenAir 2, camada 2. Que, só para relembrar, né? A gente falou na primeira aula, mas a MAC é uma subcamada dentro da camada 2, que é a camada de enlace, né? Mas tem outras subcamadas que aparecem aí também, né? Quando tu estava mostrando as outras pastas. Então, tem o RLC que está aí dentro, né? Isso. São as implementações da Layer 2, né? PDCP, uhum, PDCP. bacana. Aí no caso aqui, o que a gente está querendo observar é a MAC. Uhum, Então, aí como eu falei para vocês, eu já tinha encontrado, né? Então a gente está bem aqui. Aí vamos supor que, provavelmente quando vocês abrirem, né, o arquivo, vai estar bem aqui no começo. Aí vocês decidam pesquisar MCS, vocês vão achar vários valores aqui, mas principalmente olha o primeiro que ele já diz aqui, que é get MCS from CQI. Aí, apesar da documentação tá escrito que o MCS é baseado na Blair, é sempre bom a gente fazer um teste, porque pode estar desatualizado. Eu acredito que eles atualizaram recentemente, então tá mais tranquilo. Então a gente pode adicionar um breakpoint. E quando a gente executar um cenário, ela vai parar aqui, ou não, né? Se não está sendo executado, ela vai como se não tivesse esse breakpoint, né? E a gente pode ir pro. Opa. Deixa eu escrever o nome da função. Tá aqui. Pronto. Então bora lá. A gente já colocou os breakpoints. E agora a gente vai executar o cenário apertando F5. Quando a gente aperta F5, ele vai subir a base station. E como vocês podem ver, não foi pro breakpoint, porque é aquela questão. Precisa ter uma transmissão, né? Então precisa ter uma UI rodando para a gente poder começar a fazer o cálculo do MCS. Então aqui a gente vai executar a UI. Pronto. E aqui vocês podem ver que ele parou na get MCS from Blair. Em nenhum momento ele parou na CQI. Então provavelmente aquela função não está sendo utilizada. Pode ter, aí é a especulação, né? Ela pode estar lá porque ainda podem querer implementá-la e tal, ou não sei, talvez fazer alguma atualização dela. Mas a função que está sendo utilizada para fazer o cálculo do MCS é essa bem aqui, get MCS from Blair. E falando sobre algumas questões do VS Code que ajudam a gente, pelo menos, para poder entender o código, é que tem essa aqui variáveis que ele lista, né, os valores, né, de algumas variáveis que tem aqui no nosso código. Isso ajuda a entender, porque, por exemplo, quando eu fizesse uma nova interação, ele alteraria os valores, eu poderia ajudar a entender como é que são feitos esses novos cálculos. E também uma questão importante é que a gente pode... para a gente poder alterar de fato os valores do MCS, a gente teria que alterar essa função bem aqui. Mas a gente pode definir valores máximos de MCS. Tem uma flag que a gente pode passar, que depois eu posso disponibilizar para vocês, que na hora quando se roda a base station, vocês colocam essa flag lá, e aí ele vai definir um valor máximo de MCS que a gente pode ter no cenário que a gente for executar. Deixa eu ver aqui. No caso aqui, como ele foi chamado pela primeira vez a função, ele ainda não definiu o valor de MCS, mas como eu falei, provavelmente o valor vai ser 9 quando eu fizer a próxima iteração. Porque já é um valor padrão. E uma questão importante é que no caso aqui a gente não está transmitindo dados. Para a gente poder transmitir dados, a gente poderia tanto executar a base station com aquela flag que eu já comentei, que é o menos no S1, que a gente vai subir a base station como se ela não fosse conectar no core e já estivesse conectado direto para internet. E também a gente poderia subir o core e executar
todo o cenário do 5G, que é o que nós vamos fazer na próxima aula, e a partir disso, quando a gente poder colocar um tráfego utilizando a UI, a gente vai ver esse valor de MCS mudar. Por enquanto é porque não está acontecendo tráfego, então esse valor não está sendo mudado, né, alterado. Então, dependendo de quantas vezes eu execute, né, o valor do MCS continua sendo 9. E tem algumas questões aqui interessantes que podem ajudar vocês aqui. Começando por baixo, né? Os breakpoints, que foi onde eu coloquei os breakpoints. Como eu só coloquei esses dois, né? Aí que ele diz aqui quais são os que tem. E eu poderia até tirar de um de mais. Então. Mas uma coisa também é que o log não funciona bem quando a gente está rodando esse cenário com o debug no VS Code. Então aquele log que eu mostrei para vocês, que mostrava os valores, ele não vai mais aparecer. Mas na medida que vocês alterarem aqui o código do MCS, ele tem que... vocês vão ter que buildar novamente o código, né? E aí quando vocês forem executar, vocês não colocam os breakpoints. E ele provavelmente vai mostrar o log para vocês, tudo corretinho, das alterações que vocês fizeram. Bacana. Lucas, eu não sei se tu falaste porque eu precisei sair um momento, mas tu explicou a diferença. Tu explicou o que que é o CQI, que eu tô mostrando agora? Não expliquei. É porque eu comentei ele na primeira aula, mas a gente é um identificador de qualidade do canal. Uhum. Então ele vai... E também é um parâmetro para a gente poder saber se o canal tá bom ou não. Então, a partir dele, a gente também pode definir o valor do MCS, porque é disso que o MCS precisa, basicamente, né? Ele precisa saber se o canal tá bom ou ruim, de acordo com... para poder fazer essa transmissão. Não, foi isso que eu já vi em outros lugares também, assim. Ele está diretamente relacionado com a SNR, né? Um valor que a UI envia para a GNB para indicar quanto é SNR, mas não envia SNR direto, porque Isso. ela com a CQI consegue quantizar, né? Tem uma quantidade definida de bits e garantir que vai chegar certo a informação lá. E aí, assim, a filosofia de pegar o MCS a partir da BLE e a partir do CQI é um pouco diferente, né? A partir do CQI, ele olha, o IOI está me dizendo que a SNR está tanto. Então, se está de tanto, como tu falou, né? Quanto maior a SNR, eu consigo aumentar a ordem de modulação. E se tiver menor, eu consigo diminuir. Mas isso é que o dispositivo do usuário está me informando. E aí, quem me garante que ele está informando a coisa certa? Ele pode, sei lá, ter sido reprogramado para informar alguma coisa errada, então não está funcionando muito bem. E aí tem essa desconfiança com relação à UI. E aí por isso que se usa a Blair também para complementar a estimativa. Que aí a GNB consegue saber realmente o que está, qual é o nível de erro que está tendo na transmissão. E aí o que acontece na prática, né, por mais que não esteja implementado aí dessa maneira como a gente está executando, é uma combinação das duas coisas. A GNB usa CQI, mas não confia plenamente nela e usa a Blair para atualizar, fazer um ajuste, né, um offset desse valor de MCS com base no CQI, mas também com base na Blair. Isso mesmo. Muito bem, Pedrinho. Bem, aí... Agora vocês sabem, né, tipo, onde é que está sendo implementado o MCS. Aí vocês poderiam buscar no código aonde é que essa função é chamada, para vocês saberem aonde... de fato, por exemplo, escolhido a ordem de modulação e tal, toda essa questão. Porque, como vocês podem ver, ele sempre retorna, no caso de não atualização, o MCS antigo, ou se for necessário fazer uma atualização, ele retorna o novo MCS. Então, acho que eu posso mostrar aqui para vocês. Se a gente, por exemplo, pesquisar essa função, vocês podem ver onde é que elas são chamadas. Então vocês podem ver aqui que aqui é definido o valor do MCS e a partir disso ele pode calcular
o valor da modulação e especificar. Aí durante todo o código é um negócio um pouco extenso, assim. Mas bem aqui, vocês já podem ver que aqui ele já define a modulação e R seria o code rate. Nesse caso aqui do downlink, né? Porque a gente está olhando dentro do LSCH. Mas se a gente for olhar do LSCH, provavelmente ele faz algo semelhante. Aqui ele define o valor do. Aqui define, né, o valor do MCS. E eu não estou lembrado agora onde é que ele coloca. Mas vocês podem ver que é algo semelhante no uplink e no downlink. Nas duas formas ele está utilizando a mesma função para poder fazer o cálculo. Né? Acho que é isso. Acho que ela terminou mais rápido do que eu pensei. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Pra mim, nenhuma. Foi tranquilo. Deu pra entender certinho. Lucas, volta lá na função que tu abriu, essa get MCS from there. Assim, eu vi que tem uma parte que ele atualiza, né? E ele faz MCS igual o próprio MCS mais um ou menos um. Ele sempre atualiza, sempre com esse passo unitário, assim, sempre só um pra cima, só um pra baixo por vez. Nesse if else aí que eu Bem vi. aqui, né? Uhum. É sempre de um em um, então pode ter situações que ele dá um pulo maior. É sempre de um em um. Entendi. Beleza. Mas quando a gente executa o código e aparece naquele log, Uhum. os valores eles pulam mais do que um, né? Então, tipo, por exemplo, às vezes tá, sei lá, 16 e vai pra 23 e volta de acordo com cada frame. Deixa eu tirar o endpoint pra poder mostrar o que eu tô querendo dizer dos logs. Tipo que os logs não vão mostrar todas as interações, assim, né? Isso. Deixa eu parar aqui. A gente aperta F5 para poder executar o cenário. E o que eu quero dizer é que nesses valores aqui, por exemplo, que ele fala qual é o MCS, aí uma coisa interessante, ele fala qual é o MCS do downlink e do uplink no log da GNB para essa determinada UI aqui, que é F5D7. Aí vocês podem ver que o valor já mudou, porque como eu matei a UI que eu estava executando antes, subi outra, é como se fosse uma nova UI. Então, vocês podem identificar a UI a partir desse parâmetro aqui. Aí ele mostra aqui várias vezes o parâmetro, o identificador dela. E o código aqui ele é modificado e o código aqui ele é mostrado tanto no downlink quanto no uplink. Aí, quando a gente for mostrar, na próxima aula, quando a gente for executar um cenário com core, eu vou mostrar esse mesmo log aqui para vocês, e vocês vão ver que, dependendo da aplicação, o MCS ele vai alterar bastante, vai variar bastante, mais do que esse incremental e o decremental 1, né? Entendi. E qual é desse zero entre parênteses aí? Assim, tu falou que é MCS9, mas por que ele tá mostrando esse zero? Boa pergunta. Isso eu não sei. Beleza. Eu não sei. Mistérios aí Mistérios, a gente tem dos que. desenvolvedores do Open Interface. Não é. Mas o valor do MCS é esse 9 aqui. Aham. É sempre esse valor aqui de fora aqui. E como é que eu sei qual é a tabela que ele tá usando? Ah, será que não é Ele, isso? A ele tabela zero? faz sentido. Ele mostra aqui no código. Deixa eu ver aqui. Tem aqui uma parte que ele fala que ele seleciona qual tabela.
Calma, tô debugando ao vivo aqui o negócio, peraí. Peraí. Deve estar em alguma dessas estruturas aí, né? Pois é, eu me lembro de ter visto. Eu não tô lembrado se é nesse código aqui que tem uma parte que é Blair Table, ou Uhum. se é em outra. Mas ele coloca aqui qual a tabela que tá usando. Acho que essa Blair Window, talvez. Talvez. Tem que... Mas uma boa pergunta eu vou trazer na próxima. Na Pronto, próxima. beleza. Beleza. Bem, pessoal, então é isso, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela. Bem, se ninguém tem nenhuma dúvida, então eu acho que é isso a aula de hoje.